Olá, seja bem-vindo ao seu canal de transformação, reflexão e vida. E hoje quero trazer um vídeo aqui falando sobre crenças, a importância das crenças nas nossas vidas. Existem crenças limitantes, existem crenças enfraquecedoras e crenças fortalecedoras. Existem crenças que vão te bloquear, vão te paralisar, não vão deixar você avançar os seus objetivos. Existem crenças que vão te ajudar você a alcançar os seus objetivos. Existem crenças que vão trazer visão para você alcançar os objetivos. Existem crenças que vão despertar o potencial que existe dentro de você, os recursos necessários para você alcançar os seus objetivos, né? Em um dos vídeos eu falei que ia falar sobre crenças, porque se você deseja uma mudança, se você deseja uma transformação na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, é importante que você estude de forma profunda as crenças, porque 95% da nossa vida é moldada ou dirigida pelas crenças, ok? E o que são crenças, né? Trouxe até aqui uma colinha aqui, porque é para guardar tudo, né? Crenças são cognições, pensamentos alinhados a sentimentos. Pensamento alinhado a emoções são crenças. Sentimento de certeza, filtro para interpretar a realidade. Crença é um filtro para interpretar a realidade. Suponha que você tem um óculos que filtra a sua realidade. Esse óculos que filtra a realidade são as suas crenças. E você vê o mundo conforme esse filtro que você faz, ok? As crenças também elas são inconscientes. Muitas das crenças são inconscientes, ou seja, está abaixo da consciência, né? Porque o nosso cérebro ele não pode estar ativo 100% do dia, senão vai dar pane, né? Vai bugar o nosso cérebro. Então muitas das nossas crenças elas ficam no inconsciente. Mas mesmo no inconsciente, essas crenças elas interferem na nossa vida sem a nossa consciência, ok? As crenças também são suposições, aquilo que eu acho de mim, aquilo que eu acho da minha pessoa, aquilo que eu acho das pessoas que convivem comigo, aquilo que eu acho do mundo, são crenças, ok? As crenças elas servem como âncora para a nossa compreensão do mundo e das pessoas, né? A âncora é aquilo que mantém, ou aquilo que retém o navio, o barco, é aquilo que dá segurança, é aquilo que dá, que guarda dos perigos, né? É aquilo que dá segurança, que retém ali, que dá segurança, proteção para o navio. E as nossas crenças, elas nos dá âncora, ela nos dá proteção, ou seja, o mundo é aquilo que eu acredito que ele é. As pessoas são aquilo porque eu acredito que elas são aquilo. Isso me dá confiança. O mundo é assim, eu acredito que é assim. Então é uma âncora, né? É uma âncora para você, ela serve como âncora, ok? E as crenças, elas não são fatos. As crenças arraigadas ao longo da vida, de forma profunda, no sistema nervoso, que nós vamos aprender aqui que as crenças elas são enraizadas no sistema nervoso, ou seja, a nova biologia está comprovando agora que as crenças elas permeiam as células, ok? Então essas crenças elas não são fatos, mas se for crenças arraigadas profundamente ao longo dos anos, elas podem de fato ser um fato para você, porque você acredita desta forma. Mas na sua essência, na sua verdadeira essência, muitas vezes não é assim. Mas é assim porque você acredita
que é assim, ok? As crenças, eu escrevi aqui, as suas crenças ao longo da vida ficam enraizadas no seu sistema nervoso, certo? A repetição de fato mal interpretado. Veja bem, às vezes você faz uma interpretação de um fato e você faz uma má interpretação daquele fato. Aquela má interpretação, ou seja, não está de acordo com a verdade, você interpretou de forma mal, mas você acreditou naquilo e aquilo se instalou e você repetiu aquilo várias vezes, né? Você foi repetindo isso ao longo da sua vida e de tanto você repetir aquilo, para você se tornou verdade, virou uma crença para você, né? E às vezes essas evidências não são verdadeiras na sua essência, mas na falsa interpretação, que eu acabei de falar agora. Agora, algumas ações, vou falar aqui algumas ações que mantêm essas crenças. Padrão de linguagem, ou seja, a forma que você fala para você mesmo. A historinha que você conta para você mesmo todos os dias a respeito da sua pessoa, vai mantendo as suas crenças, vai confirmando, vai evidenciando as suas crenças, né? Aquilo que você fala constantemente de outras pessoas, vai mantendo as suas crenças. O seu padrão de pensamento, aquilo que você pensa todos os dias a respeito de você, a respeito do mundo, a respeito das pessoas, vai mantendo as suas crenças. E o seu padrão de comportamento, você se comporta de acordo com aquilo que você acredita. E conforme você vai se comportando da forma que você acredita, você vai reforçando as suas crenças, vai padronizando as suas crenças. Então veja bem, para haver uma mudança, para haver uma transformação na vida das pessoas, na nossa vida, na sua vida, tem que haver uma mudança de padrão de linguagem, mudança de padrão de pensamento e mudança de padrão de comportamento. É uma coisa até lógica, né? Se eu só mudo, nada muda se eu não mudo. Isso é óbvio. Mas a gente muitas vezes não percebe o quanto essas crenças, elas interferem em nossas vidas. As crenças, elas estão no centro da nossa identidade. As crenças, olha que interessante, as crenças influenciam todo o aspecto da nossa vida. As suas percepções são interferidas pelas suas crenças. Ou seja, você percebe uma coisa de acordo com o que você acredita. E muitas vezes não é assim. Mas por você acreditar, você percebeu daquela forma, mas não é. Será que é verdade? Né? A sua inteligência. Você acredita, né, em determinado fato, ou alguma coisa que te falaram, isso interfere na sua inteligência. Você é muito mais inteligente do que você pensa. Mas, devido a algumas pessoas terem te falado algumas coisas no decorrer da sua caminhada, isso bloqueou a sua inteligência, porque você acredita assim. Você acredita. Se você acredita, interfere na sua inteligência, nas suas escolhas, na sua capacidade criativa. Olha, a sua crença, ela interfere na sua capacidade criativa. É por isso que muitas vezes nós queremos criar alguma coisa e nós não conseguimos. As coisas não acontecem, parece que fica tudo fechado. O fluxo de energia não flui, né? A energia do saber, a energia da visão, a energia de perceber as coisas, a criatividade, ela não flui no seu sistema, no seu corpo, no seu sistema psíquico, emocional, ela não flui. Porque você não acredita. Você acredita que você não é capaz. Você acredita que você não pode. Você acredita que você não consegue. E o fato de você acreditar assim bloqueia o fluxo de energia. E essa energia não flui. A energia do saber, a energia da criatividade, né? A energia construtiva, né? E muitas vezes também interfere também no seu pensamento construtivo e crítico. Você é uma pessoa crítica, você critica tudo, você critica todos,
mas existe uma crença por trás disso. Você não sabe, inconscientemente, alguma crença que você tem que está ali, ó, interferindo ali, e você se torna uma pessoa crítica, ok? As crenças determinam os seus sentimentos com relação à realidade. Olha para isso. As crenças determinam os seus sentimentos com relação à realidade. Vamos usar aqui o dia a dia. Você está no trânsito, de repente o camarada te fecha. Né? O camarada te fecha. Aí você faz uma interpretação. Pô, esse cara é folgado pra caramba. Né? Muito folgado esse cara. O fato de você fazer essa interpretação já gera em você sentimentos negativos com relação àquela pessoa. Você já quer xingar a mãe do cara. Você já quer xingar a mãe do cara. Mas se você faz uma outra interpretação, se você filtra essa realidade, uma crença positiva, né? Pô, esse cara talvez não dormiu direito. Ou quem sabe esse cara aí, ele tá com um problema na vida. Ou quem sabe esse cara nem conheceu a mãe dele, nem conhece a mãe. Pô, coitado, né? Vamos dar uma chance pro cara, né? Deixa ele passar, deixa ele ir à vontade. Só essa crença já vai amenizar as suas emoções e os seus sentimentos, ok? As crenças, olha, eu gosto muito dessa. A crença determina o que você fará ou não na sua vida. Sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque 95% das coisas que acontecem na nossa vida está no nosso subconsciente, onde estão as crenças limitantes. Então as crenças, elas determinam o que você fará ou não na sua vida. Por que as pessoas não avançam? Por que as pessoas não mudam? Elas leem um livro, aí elas falam, não, vou mudar, esse livro é sensacional, esse livro falou comigo. Eu vou mudar a partir de segunda-feira, eu vou mudar a partir de hoje. Aí ela fala isso na sua inteligência, na sua consciência. Mas o subconsciente, onde estão as crenças, é que rege 95% da nossa vida. É por isso que as pessoas só lê, não muda. Conhecimento só em si não muda. Para haver uma mudança, tem que mudar as crenças, ok? Se não mudar as crenças, não há mudanças, né? E mudar as crenças é mudar o padrão de pensamento, de linguagem, comportamento. E muitas vezes você tem que contratar um profissional para poder trabalhar essas crenças, porque hoje já a ciência já prova, né? Já existem métodos cientificamente comprovados para você mudar as crenças. E você muda as crenças. Quando você muda as crenças, é como se você se tornasse uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa. A pessoa muda totalmente, porque ela passa a acreditar em outras, ela passa a ter novas convicções, novos pensamentos, novos sentimentos, novas emoções, né? Confiança, segurança, tudo isso ajuda ela a ter uma mudança radical, ok? Agora você sabe qual a diferença da crença comum, né? Quando a gente fala de crença, a gente está falando de crença religiosa. Agora você sabe a diferença da crença comum e da fé? A crença comum, ela tem que ser evidenciada. Ela tem que ser comprovada, né? Por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, né? Por aquilo que você sente, né? Pelas interpretações que você vai fazendo ao longo da sua vida, né? A crença comum, ela vai sendo formada a partir também dos seus 5 sentidos, né? Que é o que liga o mundo externo para o mundo interno, o mundo interior, o mundo psíquico, né? Essa é a crença comum, ok? E a fé?
é a fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se espera. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que existem. Se eu não me engano, é isso aí. Né? Então, a fé, ela não precisa de evidência. A fé, ela não precisa que você veja com os teus olhos para acreditar. Muitas pessoas, muitas vezes cansada da vida cotidiana, ela recorre à fé. A fé sobrenatural. A fé, porque a fé não precisa de evidências. A fé não precisa você comprovar. A fé comprova por si mesma. Ok? Então a diferença é essa. A crença comum, ela precisa ser evidenciada, precisa ter referência, precisa ver, precisa sentir com seus 5 sentidos. Né? Essa é a crença comum. Agora, a crença, a fé, ela não precisa ser evidenciada. Ela não precisa ver com os seus olhos. Você simplesmente acredita. Porque a fé, quando você fala de fé em Deus, quando você fala de fé em Cristo, aí você já sai da ciência, né? Você já sai do físico, você já entra no sobrenatural, ok? Achei importante falar sobre isso também, ok? Agora eu vou fazer uma pergunta até intrigante, né? Uma pergunta até intrigante, uma pergunta interessante, né? E depois você pode colocar nos comentários aí, dando a sua opinião. Você sabe que as crenças, elas interferem na nossa vida 95% das crenças. A nossa vida é moldada, certo? 95% das crenças que estão no subconsciente. Ou seja, 95% do que está no nosso subconsciente é que molda a nossa vida. Por isso que as pessoas não mudam, porque tem que mudar o que está no subconsciente, não somente a inteligência, não somente o que no pensamento e na consciência, mas o que está no subconsciente, certo? E eu falei a diferença da crença comum para a fé, a diferença da crença comum e da fé, né? Vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que a fé está acima das nossas crenças comuns? Você acredita que a fé, ela contraria as crenças comuns de uma pessoa? Ou seja, as pessoas só mudam quando elas mudam as suas crenças. Então, essa pessoa que tem fé em Deus, né? Mas ela está cheia de crença limitante, inconscientemente, ela consegue mudar só com a fé em Deus? Ou as suas crenças limitantes não deixam ela mudar? Qual a sua opinião a respeito? O que você pensa a respeito disso? É uma pergunta intrigante, é uma pergunta interessante. Porque pelo que eu vejo na Bíblia Sagrada, Deus, ele não fica interferindo o tempo todo nos princípios universais, nas leis universais. Deus não fica interferindo o tempo todo nas leis sobrenaturais, ou a lei natural, se você preferir assim, as leis naturais, sobrenaturais. Deus não fica interferindo ali o tempo todo. Existe caso na Bíblia, por exemplo, o sol parou. A Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. O sol parou uma vez só, que eu saiba, na Bíblia. Jesus subiu aos céus, contrariando a lei da gravidade. Também você não vê na Bíblia as pessoas subindo e descendo o tempo todo, né? Contrariando a lei da gravidade, né? Se você pular de um prédio também,
você vai cair no chão. É a lei da gravidade. Né? Se você conhece a história de Elias, ou Eliseu, que ele orou pelo machado que caiu no mar, num rio, e o machado subiu, flutuando, contrariou a lei da gravidade também. Mas você não vê acontecer isso na Bíblia o tempo todo. Então, eu acredito assim, na minha humilde opinião, tá? Uma opinião humilde, a minha humilde opinião. Esse pequeno homem aqui, né? Humilde opinião. Que Deus, ele interfere sim nas leis universais. Eles interferem sim nos princípios da vida. Ele pode interferir. Mas ele não interfere o tempo todo. Ele não fica ali contrariando o tempo todo ali, ó. Se a pessoa não quer mudar, por exemplo, a pessoa não quer mudar. Não quer mudar mesmo. Ela não quer mudar. Por causa das suas crenças, por causa dos seus valores distorcidos. Ela acredita que aquilo ali, do jeito que ela tá bom. Né? Ela tem um valor e o valor dela é estar do jeito que ela está. Então ela não muda, de jeito nenhum. Mas existem casos que a gente sabe que pessoas elas não conseguiram mudar. Mas por causa de uma oração de uma mãe, por causa de uma oração de um ente querido, por causa de uma oração da igreja, situações mudou. Coisas aconteceram. Né? Ainda que não haja aquela mudança radical por causa das crenças dessa pessoa, mas em determinada área, por exemplo, a pessoa parou de usar drogas porque a mãe orou constantemente. Às vezes é uma luta para sair das drogas, né? Mas existem casos que a gente viu que uma pessoa, mesmo ela não mudando, ela não querendo mudar, alguma coisa aconteceu, muitas vezes um acidente, né? Um choque emocional, que deu uma virada no cérebro dela assim, ó, pum, e ela mudou. Então, muitas vezes, Deus usa coisas naturais para trazer mudança na vida das pessoas. Né? Deus está acima das leis do universo. Ele pode sim interferir nas leis do universo. Né? Eu acredito que ele pode. Ele está acima das leis, né, universais. Mas ele não fica interferindo o tempo todo. É a minha humilde opinião. Ok? Um abraço. Agora eu vou fazer uma pergunta até intrigante. Né? Uma pergunta até intrigante, uma pergunta interessante. Né? E depois você pode colocar nos comentários aí, dando a sua opinião. Você sabe que as crenças, elas interferem na nossa vida 95% das crenças. Nossa vida é moldada, certo? 95% das crenças que estão no subconsciente. Ou seja, 95% do que está no nosso subconsciente é que molda a nossa vida. Por isso que as pessoas não mudam, porque tem que mudar o que está no subconsciente, não somente no pensamento e na consciência, mas o que está no subconsciente, certo? E eu falei a diferença da crença comum para a fé, a diferença da crença comum e da fé. Né? Vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que a fé está acima das nossas crenças comuns? Você acredita que a fé ela contraria as crenças comuns de uma pessoa? Ou seja, as pessoas só mudam quando elas mudam as suas crenças. Então, essa pessoa que tem fé em Deus, né? Mas ela está cheia de crença limitante, inconscientemente, ela consegue mudar só com a fé em Deus? Ou as suas crenças limitantes não deixam ela mudar? Qual a sua opinião a respeito? O que você pensa a respeito disso? É uma pergunta intrigante, é uma pergunta interessante.
Porque pelo que eu vejo na Bíblia Sagrada, Deus, ele não fica interferindo o tempo todo nos princípios universais, nas leis universais. Deus não fica interferindo o tempo todo nas leis sobrenaturais, ou a lei natural, se você preferir assim, as leis naturais, sobrenaturais. Deus não fica interferindo ali o tempo todo. Existe caso na Bíblia, por exemplo, o sol parou. A Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. O sol parou uma vez só, que eu saiba na Bíblia. Jesus subiu aos céus, contrariando a lei da gravidade. Também você não vê na Bíblia as pessoas subindo e descendo o tempo todo, né? Contrariando a lei da gravidade, né? Se você pular de um prédio também, você vai cair no chão. Tem a lei da gravidade, né? Se você conhece a história de Elias ou Eliseu, que ele orou pelo machado que caiu no mar, no rio, e o machado subiu, flutuando, contrariou a lei da gravidade também. Mas você não vê acontecer isso na Bíblia o tempo todo. Então, eu acredito assim, na minha humilde opinião, tá? Uma opinião humilde, a minha humilde opinião. Esse pequeno homem aqui, né? Humilde opinião. Que Deus, ele interfere sim nas leis universais. Eles interferem sim nos princípios da vida. Ele pode interferir. Mas ele não interfere o tempo todo. Ele não fica ali contrariando o tempo todo ali, ó. Se a pessoa não quer mudar, um exemplo, a pessoa não quer mudar. Não quer mudar mesmo. Ela não quer mudar. Por causa das suas crenças, por causa dos seus valores distorcidos. Ela acredita que aquilo ali, do jeito que ela tá bom, né? Ela tem um valor e o valor dela é estar do jeito que ela está. Então ela não muda, de jeito nenhum. Mas existem casos que a gente sabe que pessoas elas não conseguiam mudar. Mas por causa de uma oração de uma mãe, por causa de uma oração de um ente querido, por causa de uma oração da igreja, situações mudou. Coisas aconteceram. Né? Ainda que não haja aquela mudança radical por causa das crenças dessa pessoa, mas em determinada área, por exemplo, a pessoa parou de usar drogas porque a mãe orou constantemente. Às vezes é uma luta para sair das drogas, né? Mas existem casos que a gente viu que uma pessoa, mesmo ela não mudando, ela não querendo mudar, alguma coisa aconteceu, muitas vezes um acidente, né? Um choque emocional, que deu uma virada no cérebro dela assim, ó, pum, e ela mudou. Então, muitas vezes, Deus usa coisas naturais para trazer mudança na vida das pessoas. Né? Deus está acima das leis do universo. Ele pode sim interferir nas leis do universo. Né? Eu acredito que ele pode. Ele está acima das leis, né, universais. Mas ele não fica interferindo o tempo todo. É a minha humilde opinião. Ok? Um abraço.